salve BRCast, eu sou Fred Pavão, seu host, falando direto da International Electromagnetics, com ela, que está sempre comigo aqui, a caçadora de Cybermen, Thaís Alves. É lógico, a gente veio aqui investigar esse negócio que tá rolando aqui. A gente veio aqui parar essa invasão. Exatamente, hoje é dia do arco The Invasion. The Invasion, o famoso arco com o Cybermen que tem eles ali descendo na St. Paul Cathedral. Bonitinhos, que né? a gente teve aí anos depois, lá em Dark War Death in Heaven, teve a cena sendo repetida. Exatamente, é uma Novo coisa... Cybermen, mas o momento ali era muito parecido. Exatamente, é clássico, é épico, é um momento único, né? Sim, cara, e é também o momento em que a gente vê a Unity pela primeira vez. Exato. Porque antes a gente realmente viu ali o Lethbridge Stewart, que ainda não era brigadeiro. Não, era com coronel. os militares. Isso. Os militares. Os e aí, meninos. agora já é brigadeiro e já tem a Unity. Já tá mais organizadinho. E já tem o Bento. Já tem o Bentinho, né? Tem toda a galera e tal. E assim... Toda nada, da galera que fica no Bento mesmo. É só o Bento mesmo. Mas tem a galera da Unity. Não, mas a Unity como organização, filiada Nomeada. às Nações Unidas, os nasceu por conta das escambau, Nações Unidas. tudo isso, agora o conceito já tá cristalizado, né? Sim. Já tá mais solidificado. Estabelecido, exatamente. E esse é um arco pequenininho, 8 episódios. Só 8 episódios. Só Mas 8 episódios. A parte boa é que não é uma recon por inteiro, a gente tem só 2 episódios que morreram, mas tem animação. Pois então, é de boa. Ajuda bastante. A gente recomenda também assistir, não só ouvir o podcast. Por quê? Porque você vai perder as piadinhas, parte boa. Pois é. Né? Mas é aquilo, são 2 horas e 40 de arco. É um filme. Você bota e deixa lá, Não, rolando. é assim, você prepara um negócio pra comer legal, faz uma pausa. É tipo Isso. Irishman. Você tem que dar uma pausa. Isso. A parte boa é que não é um filme, realmente é uma série, são episódios, então você pode realmente fazer pausa. Pois é. Então, vamos aí revisar esse arcão maravilhoso com o segundo Doutor, Jamie e Zoe. Bora! Então, temos aí mais um novo arco com os nossos amigos Cybermen. Um novo antigo arco. Um novo antigo arco, porque, né, eles estão aí aparecendo já bastante na era do segundo, Sim, né? inclusive, uma coisa que a gente acabou não comentando na abertura, novos Cybermen mesmo, porque Novos, já novo é um design. novo modelo. Novo modelo. É um modelo que vai ficar bastante, assim, vai ter leves alterações, mas a base vai ser a mesma por um bom tempo. Vai permanecer por um tempão, né? Esse arco, ele foi televisionado entre 2 de novembro a 21 de dezembro de 68. Ele permeou o aniversário da série. Isso, e estamos rumando, infelizmente, aí pro final da Era Troughton. Já são os últimos arcos já. São os últimos arcos dele. Então, assim, né? Vamos aproveitar o máximo que a gente puder. Aproveitar mesmo, até porque esse arco, né, como você estava falando, a gente tem os Cybermen voltando e tudo mais, a gente não vai ter Cybermen mais na Era do Segundo Doutor, assim, não vai ter mais ele sendo o vilão nem nada. Não. E no Terceiro Doutor não tem nada de Cybermen. Não, então assim, vai demorar bastante pra eles reaparecerem. Guarda no coração esse episódio, porque demora. E que bela forma de se despedir temporariamente, né? Com uma baita guerra, né, cara? Nossa, esse arco ele é realmente impressionante em termos de escala, principalmente, né? Porque a gente falou aí nos reviews atrás, Doctor Who tá voltando a ser filmada do Lime Grove. Eles na verdade, eles revezam. Lime Grove, pra quem não lembra, foi o estúdio que a série começou a ser gravada, que era do tamanho de um banheiro. Isso, mais ou menos. Minúsculo. Mais ou menos isso, né? Por isso que a Thaís é tão pequena no começo, porque não cabia nos elevadores do negócio, o que entendeu? também explica o porquê que tudo nesse episódio é tão contido assim. Tirando as externas, óbvio. Claro. Mas assim, tipo, a sala que a Unity fica é pequena. Isso. A sala do Von é pequena. É tudo por causa do Tudo Lime é Grove. muito pequeno, cara. É o Lime Grove, a casa da Isabel é pequena. É um quartinho, né? Ela mora num puxadinho. É que assim, dá a impressão que é grande porque você vê vários cômodos, mas os cômodos não são grandes. Não são, gente. O estúdio é minúsculo. Mas a escala fica por conta das externas, porque tem muita cena externa, ia ter mais ainda. Então esse arco realmente ele foi pensado para ser uma coisa muito grandiosa, épica e muito grandiosa. Eu comparo, claro, assim, as escalas são meio diferentes, mas eu comparo muito com o Dalek Invasion of Earth. Sim, é mais ou menos por aí. Porque no Dalek Invasion of Earth a gente tem a cena clássica dos Daleks na ponte, e aqui a gente tem do Cybermen descendo a St. Paul Cathedral, tem muita cena externa, é uma coisa, tipo, é uma piaba, assim, de escala do mundo. Global, né? Então, sem mais delongas, vamos aí apresentar os personagens, né, que vão aparecendo em Invasion, né? Logo no começo é muito legal porque a gente vê o Doutor, o Jamie e a Zoe
já sendo atacados, assim, já começa assim, já vai morrer. Eu falei, pronto, Pertwee, já era, né? Esse arco, ele começa algumas coisas bem legais, assim, com o trio principal, né? A gente vê que eles estão deixando a TARDIS, que, na verdade, o arco começa com a TARDIS voltando a ser inteira, né? Isso. Tem todo aquele lance que ela explodia, e depois voltou ao normal e tal. Sim. E aí, quando eles estão ali na TARDIS, eles param na Terra, né? Onde é que estacionam. Tá na Terra, século XX. Já que a gente tá na Terra, século XX, vamos falar com o professor Travers, que é nosso amigo. Pra ver qual lembra dele? Vamos só torcer pra ele não ser uma criança. Né? Mas a gente vai deixar a TARDIS aqui largada. Não, é só tirar um negócio aqui dela. E o doutor arranca um troço dela. Tipo, literalmente arranca. É que ela tá meio faulty, né? Eles vão falar com o Trevor justamente pra isso, pra ele ajudar a tentar ajeitar a TARDIS. Isso, porque o Jamie, ele dá uma zoada no doutor. Ele fala assim, nossa, mas essa sua nave, hein? Cada hora ela tá dando um defeito diferente. Aí ele, não, mas isso acontece com toda a máquina. Ela precisa de uns consertinhos. Você passar no borracheiro. Então, isso. Ele tira uns circuitos ali. Não, ele arranca circuito, fora. Tipo, e ele fala, bom, beleza, vamos lá falar com ele que de repente ele pode ajudar, né? É muito bom que ele deixa a TARDIS invisível, né? Ele deixa sai invisível. Do nada. Que vai que alguém mexe na TARDIS. É lógico, eu também deixaria a TARDIS invisível. O ruim é só se alguém estiver passando e pá, bater, né? Então, é isso que eu tô pensando. Tipo, tudo bem que ele é um descampado, né? A chance de ser, sei lá, de uma vaca entrar na TARDIS. Porque eles veem até uma vaca. Eles veem a vaca. Pode crer, a vaca na TARDIS, né? Não tem vaca na TARDIS. Não, eles veem mas a vaca, tá sujeito a ela bater ali, porque tá próximo, né? Ou a vaca, às vezes a vaca vai empurrando a porta da TARDIS, ela abre pra dentro. Se ela der uma cabeçadinha assim, vai que tem uma vaca morando na TARDIS até hoje. Se duvidar, sabe, nunca se sabe. Eu tenho outras teorias de que deve ter algum ecossistema na TARDIS, alguns moradores na TARDIS que a doutora hoje nem sabe. Que tá lá escondidinho em alguma sala, né? E aí eles logo se envolvem numa trama praticamente James Bondiana, né? É o efeito Unity, né? É o efeito Unity, porque é muita essa coisa de perseguição e não sei o que lá. Eles pegam carona com um cara. Eles pegam carona com um cara. Que é um cara mega suspeito, na real. Mas a gente vai descobrir que ele, na verdade trabalha pra Unity. Ajudando, exatamente. Ele dá carona pros caras, né? Pro trio da TARDIS. Pro trio. E chega esse outro pessoal que dá cabo dele. Tipo, já era. Esse arco, aliás, ele não se faz muito de rogado assim pra cenas de violência. Tipo, não, os caras descarregam um revólver em cima do maluco que dá carona e acabou. Não, ele é bem violento, ele não se segura pra violência. A gente tá na época aí da Guerra Fria, né, gente? Essa coisa toda militar, ela ainda tá muito forte. Essa coisa de míssil também é muito forte, sabe? Então, eles apesar de não se seguraram. Nesse arco, a Guerra Fria realmente estava rolando, mas os russos ajudam, né? Nesse arco, com os isso que eu achei mó legal, né? Então, mas isso também era pra reforçar a ideia de que a Unity era United Nation Intelligence Task Force. Exatamente. Então faz sentido você pegar ajuda de todos os lados. É lógico, né? Ali é uma união e até tudo porque mais. A gente sabe que, claro, né? Ainda não era Nações Unidas na época, mas houve união do Reino Unido com a União Soviética, com os Estados Unidos na Segunda Guerra. Isso. Então faz todo o sentido, né? Eles serem aliados nesse momento e tudo mais. E aí, eles pegam carona com esse cara, aí esse cara deixa eles meio ali em outro lugar. Aí eles têm que pegar carona com uma outra pessoa, que, aliás, pra quem é que... Infelizmente, essa bosta é Recon. Esse é animação. Mas quem dirige esse carro que dá carona pra eles, pra Londres, é justamente o diretor do arco, que é o Douglas Camfield. Mas infelizmente a gente perdeu. A gente perdeu isso, né? Agora ele é só uma animação honrando. Pois é, mó triste. Uma coisa legal dessa segunda carona que eles pegam, óbvio não, né? Muito provavelmente na versão... né, com pessoas... original. Não era assim. Mas assim, eles estão no caminhão, aí o cara do caminhão larga eles pegam carona com um cara, num carro. Num carro normal. E você viu qual era a placa do carro na animação? Sim. N2363. É só animação mesmo. É só animação, mas legal. Muito legal. November referência. 23, lógico. 1963. Sim, é referência e tudo mais. E aí eles vão pro endereço que seria a casa do Professor Travers. Pra quem não tá lembrando quem é o Professor Travers... personagem recorrente já. Personagem já que tá... O Travers, ele aparece a primeira vez lá em Abominable Snowman. Isso. Porque tem os Yeti, né? Os robôs Abomináveis das Neves, grande inteligência. Abominável. Aí depois, no outro arco que aparece a grande inteligência com os Abomináveis das Neves,
é o que aparece o Brigadeiro a primeira vez, que não era Brigadeiro ainda. O Web of Fear. O Web of Fear, exatamente. E tem o Professor Travers de novo. Exato. Então ele tava meio que sendo um personagem recorrente já. Tava aparecendo. De todas essas coisas que aconteceram na Terra. Isso. E aqui ia ter de novo. Só que aí eles trocam pelo Professor Watkins. Isso, rolou uma troquinha. Lembrando aí que quem fazia o Travers era... O ator era o pai da Deborah Watling, né? Então, muito legal isso. Mas, infelizmente, não apareceu nesse... É o Watkins, que eles são amigos, né? Então, na realidade, o Travers deixou a casa pro Watkins morar. Os dois eram cientistas e a explicação que eles dão é que o Travers e a filha, né? Eles vão morar nas Américas. Vão morar nos Estados Unidos. Eles vão morar nos Estados Unidos. E aí o Watkins fica com a sobrinha dele morando na casa, que é a Isabel. Eles são substitutos. São substitutos, sucessores espirituais, né? Basicamente. E a Isabel, ela é uma fotógrafa. Isabel, né? Vamos falar Isabel, porque Isabel é comum no Reino Unido o nome Isabel. Mas é estranho com O. É Isabel. estranho. Eles tocam lá e, quem é? A gente é amigo do Travers. Ele não mora mais aqui, deixa a gente entrar. Aí entra e tem essa garota doidona tirando foto sozinha. E ela escreve na parede. Tipo, ela escreve na parede, por quê? Porque eu perco os papéis, eu não posso perder a parede. Cara, sabe o que deve ter acontecido? No prop. Tinha um monte de coisa escrita. Aí mete no roteiro, né? Que ela escreve coisa na parede, saca? E aí, como é a animação aí que não dá pra ver direito mesmo. E ela se apaixona pela Zoe, né, cara? Porque ela vê a Zoe e ela, nossa, que roupa bonita! Vem tirar umas fotos. Do total nada. E a Zoe fica. Porque, tipo, ela se amarra na ideia. Onde é que é? Não sei o quê. Onde é que tá seu tio, então? O seu tio é cientista também? Ele é cientista. Mas ele sumiu, ele tá no trabalho há um tempão, eu não vejo ele há dias, meses, justamente para a famosa International Electromatics. O que é essa International Electromatics? Você faz coisa de ciência? Aí ela fala, não, meu tio é mó doido, ele trabalha com essas coisas de robô. Posso ligar pro trabalho dele pra pedir uma ajuda? Pode. O telefone tá anotado na parede. Eles ligam. Isso, na parede. A secretária eletrônica irrita o doutor, porque ele saca que ela é um robô. Você vê que desde os anos 60, as máquinas já estão substituindo seres humanos no telefone e a gente se irrita. O doutor já se irritou. Lá na segunda encarnação dele, ele já tá irritado com as mensagens automáticas, né? E aí, claro, que ele fica desconfiadaço e ele fala, Jamie, vamos lá. E a Zoe fala, não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar mais divertido aqui. Vou ficar tirando foto com o meu boa de pena. Exatamente. E aí eles vão, e aí começa essa investigação dessa empresa, que é a IE, né? A gente vai chamar de IE. Eles vão lá pra Internet Explorer. Eles vão lá pro IE, meio que só numa boa. Eles não estão suspeitando de nada. Eles só querem falar com o professor por causa dos circuitos. Porque tem os circuitos que estão zoados. Mas o doutor tá mais desconfiadinho. Não, mas nesse começo não. Eles vão lá, aí tem a máquina. Aí eles pedem ajuda, a máquina não ajuda em nada. Ele fica bravo, E o cara, o dono da IE, que é justamente o Von, ele chama eles pra sala, porque é shady, né? Eles são suspeitos. Quem são vocês aqui? E de cara, assim, você vê que o Jamie não vê nada de mal no Von. O doutor aparentemente não vê nada de mal, mas quando eles saem, aí ele até vê. Aí ele começa a dar aquela desconfiada. Ele não pisca que nem humano. Esse cara é esquisito. O Von ficou com os circuitos que ele fala, não... Ele entregou pra ele. O Watkins, ele tá ocupado, mas deixa comigo. Eu entrego pra ele. E o doutor entrega de boa, né? Ele nem pensa duas vezes. O que faz ficar mais estranho tudo é que quando eles entram no prédio, tem dois caras observando eles. E assim, a gente já sabe que é Unity, porque tem o John Levine ali, né? Tem o Bento. Mas na época ninguém sabia quem era. Então, tipo, tem dois caras misteriosos olhando eles. Esses devem ser os vilões do episódio. E o lance não. Eles eram da Unity. E aí ele tava investigando o prédio da Electromatics aí. Isso. Porque eles tinham essa atividade shady pra caralho. Exato. Eles já estavam investigando as coisas todas. E também nessa ocasião o Von dá um radinho pro Jamie, que fica maravilhado, porque, né? É um radinho. Tipo... É um radinho, só que, tipo, ele é do século não sei de quando aí. Antigamente. E aí ele fica, nossa, caramba, legal. Ele se amarra no radinho. Pra todo mundo que ele mostra, foi meio que cago. Ele mostra o brigadeiro. Não, mas isso aqui é só uma tralhinha. Toma aí. Nada. Foda-se, não quero. O doutor começa a mexer, ele, vai quebrar minha caixa, porra. Não estraga meu negócio, porra, pelo amor de Deus. Só que você não ganhou nada. Exato. E aí, né, quando eles estão saindo lá do prédio, eles são levados, eles são pegos por esses dois caras e são levados pra um lugar, só que ninguém explica nada. Então, pra eles foram capturados. Explica depois. E aí, quando eles chegam, tá lá ele mesmo. Nicholas Kearney. Agora brigadeiro.
agora, Brigadeiro, Lethbridge e Stuart. E aí, quando eles se veem, eles se abraçam. Ah, que saudade, não sei o quê, que bom te ver, menino. Bom te ver, coronel. Não, é Brigadeiro agora. Agora é Brigadeiro, né? Aí ele fala assim... se passaram 4 anos desde o nosso último encontro. E o Jamie fala, nossa, mas pra gente passou... semana. Não, passaram alguns meses, ele fala, tipo... É meses? Ele fala meses. Mas, 4 anos de diferença é muito bom, de um pra outro. O doutor fala, Jamie, eu já te expliquei, o tempo é relativo. Ele fala... Aí o Brigadeiro, você continua com essas maluquices na sua cabeça? É muito bom, não, né? Não, maluquice, é sério. Exatamente, né? E aí, nisso, as meninas também vão pra... E aí rola esse desencontrinho. É porque elas começam a ver que eles estão demorando muito. Aí ela fala, vamos lá ver qual é, onde é que eles estão. Isso. Porque só tá ficando esquisito já. Tipo, anota na parede voltam. aí, bota a mensagem na parede aí. Fala que a gente foi atrás deles, né? E aí, tá vendo que falta que faz um WhatsApp nessa hora? Né? Era só ter mas mandado. Por quê? Mas eles chegaram na casa, viram na parede e foi isso. E aí foi isso. Mas se elas só tivessem mandado ali na hora, eles não precisavam ter voltado pra casa, pra depois irem atrás. Mas é a Yunis que leva ele de volta. Porque fica essa perseguiçãozinha, né? Mas é normal esse isso. desencontro. E aí, beleza, né? O doutor... conta, né, tudo o que aconteceu ali na IE e tudo mais. Porque na IE o que deixou tudo também mais suspeito é que tinha o Packer. Isso. Que foi o cara que levou eles, ele é super agressivo. Ele é bem... Ele é shady pra caramba também. Porque né? ele é o cara fortão, o segurança marrento, né? Isso. Tanto que quando eles chegam lá na sala do Von, o Von até fala, não, o Packer ele é muito turrão, não precisa disso tudo. Entra aí, senta aí, quer um vinho, quer um negócio. A relação, aliás, né, entre o Packer e o Von, ela é muito explorada nesse arco. Porque é engraçado que ao mesmo tempo que o Von é o chefe do cara, tipo, você tem que me obedecer, o Packer também, ele não é um pau mandado, tipo, ele tem atitude. Ele tem, mas ele abaixa pro Von. Pro Von, e sim. a gente descobre que o Von também não tá em cima de tudo, porque quando o doutor e o James saem da sala, a parede levanta e lá tem aquela geringonça que fala com ele. A parede que a gente não sabe o que é ainda. Demora 5 minutos pra levantar a parede. É uma pessoa levantando. É isso, a pessoa levantando um isopor, né? E ele conversa com essa máquina o tempo todo. E essa máquina tem uma voz estranha, ela fala meio assim, né? Tipo, é muito bizarro. E você não sabe muito bem quem tá por trás dessa máquina. O que dá pra perceber é que essa máquina não está no controle. Ela só manda recado. Ela comunica o Von com esse grupo superior. Com o líder que a gente ninguém não sabe. Ninguém sabe o que é. Inclusive, ainda não sabemos. Isso é muito legal porque o arco, em momento algum, denuncia que são Cybermen até o primeiro Cyberman aparecer. Não, e demora, 4 episódios pra ele aparecer. Então, assim... É um segredo muito bem guardado. Eles conseguiram manter por 1 mês, praticamente, o arco rodando. E você não sabia que era o arco de Cyberman. É no finzinho do 4º episódio que aparece o primeiro. Nos últimos segundos mesmo. É a revelação no final do 4º episódio. Então é 1 mês sem você saber o que tá acontecendo. Talvez, assim, o que dá... que possa ter dado alguma dica, assim, que na época o pessoal pode ter teorizado em cima, é porque o tempo inteiro no arco é falado sobre o lance das máquinas e dos robôs. Isso. Tipo, o doutor não gosta das máquinas, a Zoe trola as máquinas lá, ela a queima, secretária. Né? E o cara, esse Packer, já ficou... O Packer não, o Von já ficou claro que ele não é um humano normal. Isso. Que o doutor já falou, ele não pisca no padrão dos seres humanos, então ele é outra coisa. Ele tem uma cara esquisita, Não, né? ele é o dono do negócio de máquina, ele fala, as máquinas que eu tô criando, elas vão ajudar na humanidade, tecnologicamente, não sei o quê. É todo um discurso voltado, essa grande empresa, que é a International Electromatics, ela é muito focada em tecnologia, em desenvolvimento. É como se fosse a Microsoft de hoje em dia, né? Na real, eu pensei muito na GE. Não parece General Electric? É exatamente isso. É bem nesse nível mesmo. Você pensa que no mundo pré-internet, pré-tecnologia, então por isso que lembra mais da GE. Você pensa, quem vai dominar o mundo é uma empresa de eletrônicos. Sim. Exatamente, né? E aí fica esse desencontro das meninas, elas são pegas pelo cara, elas acabam servindo elas viram reféns, de refém. Porque é a moeda de troca. Porque o lance é que o Watkins, que é o cientista, ele tá lá forçado, óbvio.
Só que agora ele tá mais forçado ainda porque a sobrinha dele tá lá. E depois a Zoe vai ser usada como moeda de troca como isso, por conta do doutor e do Jamie também. E é assim que o Von vai manipulando as pessoas ao seu redor. O Von vai. O Von. O Von vai. O Von vai. E ao mesmo tempo o Von ele tem ali os seus objetivos, que desde o início fica muito claro que ele pretende dar uma passada na perna desse negócio aí. Mais pra frente a gente vai ver, porque já tá, no começo do arco não parece. Já tá mostrando de leve, no começo do arco só parece assim, que ele tem os pontos dele e esse interlocutor aí, essa geringonça, passa uma mensagem que não agrada tanto ele, mas a princípio não parece que ele vai querer puxar o tapete do outro lado. E ao longo, a gente vai ver que, por exemplo, vai ter uma hora que o Watkins ele vai criar uma máquina lá que mexe com a cabeça, faz um negócio lá que é a arma que deixa as pessoas meio malucas. Que o Von quer usar pra matar o Cybermen. Ele fala assim, com essa arma agora a gente vai produzir ela em massa e quando os Cybermen descerem eu vou matar todos eles porque só eu posso ter o poder no mundo. Então pra você ver como ele já tava pensando num jeito de deixar eles de lado, de escanteio. O que a gente aprende é que tipo, ele usou da influência do Cybermen, entre aspas, assim, do que os Cybermen puderam ajudar ele. Fez o que fez com a Electromatics, lá com a empresa dele. E quando os Cybermen descessem pra pegar a parte deles, ele ia matar todos os Cybermen. Ele ia matar todo mundo. E ficar só com a parte boa. Porque o sonho dele era conquistar o mundo. Eles acabaram com o meu sonho. Estão deixando a gente sonhar. Né? Nossa, eu vou mega adiantar, mas tipo, no final do arco, o lance é que ele se alia ao doutor. E o doutor fala, não, Von, você tem que ajudar a gente, porque é o bem da humanidade, e se eu vou salvar o mundo, você vai se salvar. Aí ele fala, você quer apelar pro meu coração, pro meu bom senso? Não, você tem que apelar pro fato de eu odiar eles, porque eles acabaram com o meu sonho. E ele fala com um tom de pesar, de choro, né, cara? Muito engraçado. Esse ator é foda, eu gostei muito dele, eu achei ele muito bom, assim. E aí, nesse comecinho, você vê que o Von, ele tá muito desconfiado do doutor, porque Niki, ele fala lá com a máquina fala assim, eu reconheço ele. Nós já nos encontramos no planeta 14. Ele é nosso inimigo. Aí ele pede mais detalhes. E a máquina fala assim, não, você não precisa saber de mais detalhes. Detalhe suficiente. Você já sabe o que você precisa saber. E ele fica desconfiado. Ele pede pra um outro cientista dar uma olhada no circuitinho. Que é o do bigodinho, né? Então assim, esse doutor é esquisito. Ele tá de olho nele, entendeu? Ele fica olhando o circuito sozinho, não entende nada. Aí ele dá pro cientista, o cientista fala, então, mas isso aqui não é nada que você me deu primeiro. É baseado todo quase em plástico. Isso. E ele não faz sentido nenhum. Os transistores não encaixam. Tipo, ele não encaixa em nenhuma máquina nossa. Isso aqui não é nada tecnológico de verdade. É uma tecnologia que ele não conhece ainda, né? Esse cientista em questão. Então, né? É isso. E aí, ainda dentro ali da IE... rola uma perseguição, aí eles fogem pelo elevador, as meninas estão sendo feitas de reféns, tem o trem no meio, é muito vai e volta. Não, é porque, então, qual é o lance? O doutor tá com o Jamie lá na Unity, que eles foram levados, e aí lá eles alinham tudo, o doutor explica o lance porque ele tá achando suspeito da IE, aí o brigadeiro fala, realmente, a gente tá investigando eles há um tempo já faz um ano. Já sumiram umas pessoas, aqui, tá vendo essas pessoas? Esse cara deu carona pra gente. Ele falou, então, esse cara trabalhava pra mim e esse maluco sumiu. Tá sumido. Tiveram pessoas que sumiram e quando voltaram esquisitas pra cacete. Diferentes. Então, assim, eles são suspeitos. Então a gente vai lá, que a gente vai pegar a Zoe e aí a gente vai investigar lá pra você. Tá bom, toma aqui esse rádio. Entrega eles lá na casa onde eles estavam pra eles pegarem a Zoe e tal, juntar o grupo deles. Quando eles voltam pra casa, a Zoe já não tá, porque ela saiu com a Isabel pra ir na IE buscar eles dois. Deles, dos meninos. E aí eles veem o recado, estamos na IE, beijo. Eles vão pra IE, só que aí nisso o Von já tá... Capturou as meninas. Sabiado, já tá sabendo. Isso. Bota o Packer pra pegar eles. Me responde, o que é isso? O que é esse circuito? O doutor não fala nada. Ele, então tá bom, você não quer me responder? Sua amiga tá presa de refém. Vou ter que te pedir outro jeito. Então ele é manipulador. Rápido, Packer, leva eles bota eles lá no cativeiro junto, faz não sei o quê. Quando eles estão indo pro elevador ali, o doutor fala, não, então pera. Calma aí, Packer, eu vou te contar. Adorei essa parte. Eu vou te contar porque você não quer que você machuque a Zoe. Eu vou contar tanto pra você quanto pro Von. Olha, inclusive ele tá ali atrás. Aí o Packer vira, ele empurra e eles entram no elevador. E aí eles entram no elevador e o doutor arranca o painel, né? E aí me dá sua faca, Jamie, rápido, né? E aí a gente vai ter me dá, caralho, me dá. Vai.
Aí o Jamie, mas a gente vai ficar preso aqui! Ele, melhor ficar preso aqui do que ficar preso lá fora com eles, né? E aí eles têm que sair pelo teto do elevador. Eles... Não façam isso em casa, Gente, inclusive. Pelo amor de tudo que é mais lição sagrado. errada que o Arco ensina. Pra cacete. Em qualquer ocasião onde você ficar preso num elevador, nunca tente sair do elevador. Mas é uma sequência clássica de filme de ação. Não, tudo bem, mas não tente muito fazer Missão isso. Impossível, É, né? porque na real o elevador não cai. Não é muito James Bond, não é muito Missão Impossível. O Jamie até fala, não, você é louco, você vai arrancar esse negócio, a gente vai cair. Você é louco, Aí o autor fala, não, às vezes a gente não cai tudo. Aí eles ficam presos entre o quarto e o quinto andar. E aí, tipo, eles estão parados ali no meio, aí ele fala, não, ó. O Jamie fala, legal, agora a gente tá preso dentro do elevador. O doutor fala, não, a gente não tá preso dentro do elevador, olha ali em cima. E aí eles pegam a escadinha pra irem a pé mesmo, pra chegarem lá em cima e tal. Perigosaço. Perigosaço. E nisso o Von e o Packer, eles estão tipo, manda seus homens pra todos os andares onde eles podem ir, não sei o que, não sei o que lá. O lance é que eles conseguem ir até o topo do prédio e eles descem pela escada de emergência. Aí o Von fica muito puto com o Packer, tipo, eles desceram pela escada de emergência? Sim, senhor. E você não pensou em botar um homem ali? Não, senhor. É muito engraçado, sabe? Não, é porque o Packer começa a vacilar com o Von e o Von vai ficando puto, né? É, porque o doutor, ele é espertíssimo. Então ele vai passando a perna no Packer o tempo todo. E aí o tempo todo você também ouve o Von falando, Packer! Packer! Cada hora num tom diferente, no começo é Mr. Packer. E depois fica Packer! Depois ele vai ficando irritado, né? Aí ele, Packer! Não, ele dá uns gritos, né? Packer, aparece na janelinha. Aí aparece... Muito bom. E cada hora ele tá cada vez mais irritado com o Packer e o Packer vai ficando mais desmoralizado também. Porque no começo ele parecia uma liderança ali e tal. Ali ele tá vendo que o cara já tá ficando meio de saco cheio dele. Então é muito engraçado essa dinâmica da relação entre os dois. Eu achei que foram dois personagens muito acertados. Sim. Porque a dinâmica deles dá um ânimo pra narrativa, né? Até os Cybermen aparecerem, eles são os vilões principais. E é legal pra caralho. É muito legal, eu gosto muito, né? Aí, eventualmente, eles descobrem que as meninas vão ser levadas num trem. E eles vão pra esse trem, tipo, vamos atrás delas, porque elas são tem colocadas uma cena numa linha dentro... férrea mesmo. Isso, elas são colocadas dentro naqueles caixões, né? Dos caixotes ali. Que inclusive essa cena é muito legal, né? Porque o doutor e o Jamie, eles veem que tem um negócio no caixão. Aí eles estão... caixote, não caixão. Que parece um sarcófago, né? Na verdade é tipo pra transporte. É uma caixa de transporte. Não é pra funeral nem nada. Não é. É um caixotão mesmo. De ferro. É transporte, Não, e a gente vê que, tipo, os caras tem um maluco levando, aí bota no chão. Aí o cara sai, a sala fica vazia. Aí o Jamie e o doutor vão lá tentar pegar. E é pesado pra cacete. Pesadão. Aí ele fala, pô, esse cara é um super-homem. Como é que ele aguentou esse negócio, doutor? Rápido, esconde. Aí eles se escondem, aí vai vindo mais gente, aí eles veem as meninas. Aí tem uma hora que eu acho que, se eu não me engano, até o próprio Packer. Tipo, ele tá de costas assim, e o Jamie louco avança nele. Tipo, ele vai pra interceptar ele. E isso é o que faz eles serem pegos. O Jamie tá bem sangue nos olhos. Porque mexeu assim com a Zoe, né, cara? Entendeu? Então ele tá bem... Eu achei ele tá bravo. Mas ele é o Highlander brabão, tá certo. Né? Tá certo, é Escócia. Aqui é Escócia. Sangue escocês é quente. Aqui é Escócia, né, porra? E aí, nessa hora que eles chegam no trem e tal, o Jamie, ele se esconde em um desses caixotes e ele vê uma coisa se mexendo ali. É a hora. Aí tá chegando. Fica meio esquisito e tal, né? Mas eles logo conseguem sair dali e tal. E eles armam um plano de resgate pra elas. Tipo, o Von tá prendendo elas aí, a gente vai ter que tirar elas de lá. Porque, né, não vai ter jeito. Esse é o episódio número 4. É o que rola esse resgate e tudo mais. Que é justamente o que acaba com a revelação do Cyberman. Isso, porque assim, o doutor tá lá. Ele fala, a gente precisa resgatar as meninas. E ele já sabe que o brigadeiro ofereceu a ajuda da Unity. Tipo, o que você precisar, doutor, você me pede. Inclusive é muito legal porque os caras da Unity, eles não conhecem o doutor. O brigadeiro conhece. Só o brigadeiro aí conhece. Um deles fala assim, eu acho que é o Jimmy, né? Assim, esses civis são confiáveis porque eles são muito bizarros. Eles são estranhos. Aí o brigadeiro fala, olha, sim, eles são completamente não ortodoxos, eles são bizarríssimos, mas eles dão um jeito nas situações. Métodos completamente questionáveis, porém... Mas são gente boa. Eles são ótimos. Eles são gente boa. Né? E aí eles falam assim, vamos mandar então um helicóptero pra resgatar, né? Pode crer. O doutor pergunta, vocês têm um helicóptero? Aí o brigadeiro, temos Claro, sim. Aí, então manda esse helicóptero pra cá.
E é muito legal essa parte do resgate, porque o Jamie, ele... Ele fica pendurado na corda e fala, não, eu não quero ir, eu tô com medo. E tipo, o doutor, vai logo. Isso é no 3, né? É no 4. É no 4 já? Que é justamente o da animação. Porque os episódios de Recon é 1 e o 4, né? E aí ele chega ali na janelinha que elas estão, na salinha que elas estão presas, né? E aí ele fala, vem logo e tal. Aí... As duas conseguem subir a escada e ele não, né? Ele é o único que fica preso na escadinha ali. Eu falo, meu Deus do céu, coitado. Mas enfim, a Unity ajuda o Dr. e o Jamie a resgatarem as meninas. E aí, uma vez que tá todo mundo junto na Unity, é bom, porque as meninas têm informações. Sim. E o doutor também tem informações junto com o Jamie. E eles encontraram o professor. Então, as peças vão começando a se juntar. E eles já encontraram o Cyberman também. Sim. Eles já viram. E aquilo, o Dr. e Jamie já conhecem o Cyberman. Tanto que na hora que eles batem o olho, por mais que seja um modelo novo... Já pegou. O Jamie fala, olha, são os Cybermen, como é que eles chegaram aqui? Aí o doutor fala, não sei, não é hora da gente descobrir isso. Quando eles estão na Unity, que eles reportam pro Brigadeiro, o Brigadeiro fala, beleza, vamos avisar todo mundo, eu vou avisar os superiores. Botar um alerta, Só que eles falam, avisa, aí o Brigadeiro fala, só que ninguém vai acreditar em mim. Aí, mas como é que ninguém vai acreditar em você? Ele, porque eu não tenho nenhuma prova. Tipo, eu preciso de a minha prova são vocês, eu acredito em vocês, mas todo mundo é cético. É só a palavra deles, né? E pra piorar, o cara que a gente vê ali que tá acima do Brigadeiro, ele já tá mexido, ele tem rabo preso com o pessoal da IE. Isso, porque o que acontece? Na hora que o Von já percebe que a Unity tá se metendo muito e que provavelmente a Unity está mancomunada assim com o doutor, ele já manda um call, né? Ele já puxa o telefone ali e ele liga pro Major General Rutledge. E você vê que esse Rutledge, ele é o chefe direto do Brigadeiro. Ele é o chefe do Brigadeiro mesmo, assim, é o superior mais próximo. Uhum. E aí você vê que esse cara já tá mexido pelo Von, não, e o Brigadeiro, ele dá uma peitada nele, ele falou, a gente vai ter que fazer... Nele. Não vai fazer nada. Aí ele fala, tá bom, senhor. Não vou fazer nada. E aí ele vai fazer. Na verdade, ele fala assim, olha, você que é do Ministério da Defesa, beleza, você não pode fazer nada, mas nós, como Unity, vamos fazer sim. Inclusive, vou ligar pra Genebra. Tô ligando pra Genebra agora, beijo. E sai da sala. E o cara, tipo, como ele tá meio mexido, ele não discute nem nada, mas ele avisa o Von. Sim. Tipo, a Unity está se mexendo para avisar Genebra, então a gente tem que agir mais rápido. O senso de urgência vai aumentando cada vez mais. Porque o Von, por exemplo, tem hora que ele fala... Acho que é nessa hora que ele fala assim, beleza, o nosso ataque tem que ser amanhã de manhã, então. Uhum. A invasão tem que acontecer na manhã do dia seguinte. Porque até eles chegarem em Genebra, a gente tem que fazer esse negócio funcionar. Pois antes da invasão mesmo, vai tendo uns focos menores. Tanto que tem... Primeiro o plano de, tudo bem, vamos provar pra todo mundo que o Cyberman existe. Isso. Como é que a gente vai fazer? Aí a Isabel fala, beleza, a gente pode tirar umas fotos deles. Isso. Eles já investigaram ali, sabe, por A mais B, que eles estão no esgoto. Aí o Brigadeiro fala, ninguém ia acreditar nisso. Robôs no esgoto, quem é que vai acreditar nisso? Robôs Só que aí, no esgoto. Foi o que eu falei, tipo, caraca, 4 anos atrás, tinha Yeti no metrô. E todo mundo viu que você tava lá. Quer dizer, Yeti no metrô... Beleza. Incrível, confiável. Certo. Robô no esgoto, mentira, fake news. Não, né, cara? Fake news. É bem fake news mesmo, né? E ele fica só que não é. Mas ele fica preocupado que as pessoas não vão acreditar, né? E a Isobel, ela tem uma ideia, porque Isabel. Você não gosta mesmo, É que Isobel é muito estranho, parece isótopo. É porque no sotaque... Isabel. Fica Isabel. Não, mas é escrito Isobel. Isabela. Belinha. A Isabel. A Belinha. Se eu chamo o Benton de Bento, eu chamo a Isobel de Isabel. E Brigadeiro, né? Também é. Mas é Brigadier. Mas é o cargo. É o cargo. Olha, títulos se traduzem. Olha, verdade. Mas, uau, continue. Né? Mas então, a Isabel, já que você não... um bom parêntese. Você tá A forma correta de tudo é títulos se traduzem. Nomes próprios não se traduzem. Eu, de brincadeira, traduzo Bentham pra Bento
e Isobel pra Isabel. Mas os nomes não devem ser traduzidos. Não devem ser traduzidos nunca. Vai. Viu, Thiago Potter? Então, voltando. A Isabel, ela fala assim, erradíssimo. Vira pro brigadeiro ali e fala, bom, simples, já sei, você quer provas? Eu posso pegar minha câmera em casa e eu posso tirar foto dos caras. Aí o brigadeiro fala, você não, eu vou mandar meus homens. Ah, por quê? Porque você é só uma menina e eu tenho o exército aqui comigo. Ele fala assim, isso não é trabalho pra uma mocinha, né? E aí é muito bom, porque ela fala assim, não vem com esse papo de antifeminismo pra mim não, seu homem. É muito legal. Gente, 1966 e Dr. Mas Who... movimentos feministas já... Sim. E aí Dr. Who tá lá, tipo, mostrando que a garota, ela é boa fotógrafa, ela quer fazer o trampo. Sim. E alguém no comando não tá deixando. Então, né? mas faz sentido o brigadeiro ser mais reticente a claro, deixar ela, porque, ele é um militar, primeiro, né? ela é uma civil, ela é uma moça. Ela não é da Unity. Tipo, querendo ou não, ele é um cara mais velho, então é compreensível Sim. que ele ia tentar... não, foi mal, não é... Apesar disso ser meio errado, mas tipo, não é local pra uma moça se meter onde é super perigoso. Deixa nós, o exército, tomar conta disso. É um pouco proteção também, né, e tal. E mas aí, na hora ela que fala, tá rolando... não deixa de ser machismo. E aí na hora que tá rolando essa discussão, né, tá a Zoe e o Jamie também. E aí a Zoe pergunta assim pro Jamie, você acha que é melhor que a gente só porque você é homem? Ele, não é bem assim, mas é verdade. Mas então, também é compreensível porque ele é de uma época muito antiga. Ele é de uma época muito antiga. Aí ela fala assim, então vamos lá, Isabel, eu e você, a gente vai nessa. Mas é engraçado o Jamie falar isso. Aí o Jamie fala assim, onde vocês vão? Aí elas falam assim, será que a gente deixa ele ir junto? Aí ele, deixa eu ir junto. Então, aí elas falam, tipo, tá, então vem. Porque ele fala isso porque é o status quo que existe pra ele. Tipo, os homens vão pra guerra, as mulheres não. Imagina. Mas em momento algum, ele impede que elas façam junto com ele. Não, tipo, ele vai junto. O Jamie não tem problema em estar na ação com mulheres, até porque ele sempre teve com mulheres, assim. Ou tava só ele e o doutor, ou era ele, o doutor e uma companhia mulher. E o Jamie é um cara que ele tá vendo que a Zoe, por exemplo, ela tem um cérebro muito mais avançado que o dele, ajuda o doutor na parte matemática muito mais que ele, e isso nunca incomodou ele. Não. Pra ele tá de boa, porque ele é o cara da ação. Inclusive... E ele é a cara do Brains, né? Ela é a Brains da turma. Inclusive, isso... Eu sempre vou destacar isso, que é muito legal, como é legal a química da Zoe com o doutor pra decifrar as coisas com a mente. É maravilhoso, gente. Tipo, ela é um computadorzinho humano, então é muito legal. Inclusive, nesse arco é muito maneiro, porque ela assim... usa 2 vezes a matemática nesse arco. Sim, é muito legal. Ela quebra a secretária eletrônica ali com... Que não é secretária eletrônica, né? É a recepcionista eletrônica. Né? Ela quebra com um algoritmo. Ela fala, quadrado, Y, stick para não sei o quê. Ela começa a citar uma equação que a máquina não consegue codificar a tempo e ela queima, Até né? porque a gente tem que lembrar que a Zoe é do futuro. Então, assim, ela tem um conhecimento de tecnologia. É o que ela fala, tipo... Só pra botar em perspectiva. Nos anos 60, uma máquina que te respondia... com cada pessoa de um jeito e tal, era uma coisa louca. Hoje em dia a gente até consegue entender isso mais, assim, tem Alexa, tem várias coisas. Claro. Mas ela fala, quando ela vê a máquina, ela fala, você é uma máquina primitiva. Por quê? Porque ela é do futuro. É lógico, tipo, pra ela é muito fácil quebrar o código dessa máquina, sabe? Então, e mas depois, é legal... lá na frente, ela vai usar matemática de novo e tal. É muito bacana. Ela que faz o plano dos mísseis lá. O no brigadeiro... papel! Pois é, não tem como em máquina. Não tem máquina. O brigadeiro, ele é reticente a deixar elas duas estarem na ação, mas a real é que, se não fosse a Zoe, eles iam ter se lascado, e na hora da ação, as duas estão. E as duas ajudam pra caralho. Sim. E o brigadeiro, no final, ele atrás. agradece, ele fala, não, vocês ajudaram pra caramba. Tanto que a gente até falou, tipo, é uma pena que a gente sabe o que vai acontecer com a Zoe, porque a Zoe daria uma Scientific Advisor fudida pra Unity. Nossa, seria valiosíssima pra Unity mesmo. Assim, não tem nem o que falar. E aí, nessa hora, as meninas falam, vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer, né? E o Jamie fala, tá, eu vou com vocês. E a gente já sabe o que elas vão fazer, elas vão atrás de tirar essas fotos. Sim. A Isabel não vai desistir. Que é a sequência do esgoto, né? Aí, na verdade, vai o Jamie, elas duas, tem o Bento também. Sim. E tem uns carinhas da Unity ali. O pessoal da Unity e tal, eles dão uma cobertura. Não o brigadeiro, mas o soldado. Não, o brigadeiro não. E eles dão uma cobertura ali e tudo mais. E ela consegue tirar umas fotos, só que elas ficam meio borradas, né? No fim das contas. Nos anos 60. Nos anos 60 e também porque eles fizeram meio que na correria. O brigadeiro ainda reclama. Ele fala assim, mas tá borrada essa foto. Ela, mas agora a bonita vai ficar reclamando das minhas fotos, né? Agora é assim. Aí ele fala, não... Por que você não me apoiou, seu filho da mãe? Não, ele fala, não, eu acredito tal, mas as pessoas que
Porque ele fala, eu tô inclinado a acreditar. Então tudo bem. Só que as pessoas para quem eu vou reportar isso são céticas, elas não vão acreditar. Céticas, exatamente. Então, assim, é um pouco complicado, né? E que tudo isso está acontecendo, o Vaughn, ele tá testando a máquina do professor em um Cyberman. E o tempo todo ele fica falando dessa máquina, a gente não sabe o que ela faz. Neste episódio a gente descobre o que ela faz. Eles soltam um dos Cybermen ali dos casulos, né? Uhum. Porque já saíram alguns e já foram pro esgoto, né? Do Cocoon. Agora vamos combinar. Saudades que esse filme. Cocoon era bom. Esses Cybermen do esgoto, eles são meia bomba, porque, tipo, estão ali, primeiro que eles são super lentos, aí ele joga umas granadas. Eles estão lentos, eu achei eles lentos E também. aí tem uma hora que, meu Deus, eles estão chegando, sobe do esgoto. Aí eles sobem e, tipo, vem um Cyberman na boa, ele tá em câmera lenta. E ele vai, tipo, pegando o Jamie, aí chega um cara da Unity com a metralhadora e ele não atira no Cyberman, ele fica dando coronhada no Cyberman. Isso. Até o Cyberman cair, aí chega o Benton e joga uma granada e explode tudo. Pronto, é isso, né? E aí, beleza, eles têm esses... Ele joga uma granada do esgoto. Imagina a merda que isso podia dar. Mano do tipo, céu. Acabou o sistema de esgoto de Londres por causa disso. Total, 1000%, né? E aí o Vaughn, ele pede pra tirar um Cyberman do casulo porque ele quer testar a tal da máquina. Uhum. Nick e o Cyberman saem, eles testam essa máquina e aí a gente descobre qual é o propósito dela. Que ele bota assim, qual emoção você quer causar no Cyberman? Olha só, um bicho que já não tem emoção. É verdade. Mas essa máquina, ela provoca a emoção. Aí ele fala assim... Ela mexe no cérebro. Sei lá, nos neurotransmissores, algo nesse sentido, né? Ela bagunça o Cyberman. Isso não é falado e tal. Até porque a gente sabe que o Cyberman, ele tem parte orgânica dentro. Isso. E aí ele fala assim, a emoção que escolhe é medo. Aí eles jogam ali a descarga do medo no Cyberman e ele fica louco, completamente desorientado, né? Então, assim... Você vê que, em tese, o experimento dele tá dando certo. Porque ele quer destruir o Cyberman. E é muito legal esse embate do Vaughn contra o Cyberman, essa treta interna deles ali, porque em uma das horas que o Vaughn tá discutindo com o trambolho lá do Cyberman, alguma coisa que ele manda o Vaughn fazer, ele fala assim, não, eu posso... porque eles falam, a gente vai mudar você, ele fala, não, eu posso ter o meu corpo todo de máquina, mas a minha mente ainda é de humano. Isso. Vocês não vão me tirar, tipo, o meu livre-arbítrio nem nada. Pode falar pro teu chefe, eu não vou ajudar se vocês mexerem com o meu cérebro. Eu não vou ser convertido. E aí o Trambolho fala, ok, de acordo, tchau. E desliga. E a gente já sabe que o corpo dele é de máquina. Aí, nessa cena, é justamente a cena que o Watkins, ele leva a máquina. O Watkins e o outro cientista. Isso. E aí o Watkins fala uma coisa assim, tipo, porque ele dá a máquina pro Vaughn, o Vaughn atira no Watkins e ele fica lá caído no chão. Não morre, né? Não. Aí quando eles levantam ele fala, eu vou trabalhar pra você porque você tá me fazendo de refém, eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Mas você é um monstro. Quando eu tiver a primeira oportunidade, eu vou te matar. Aí ele começa a rir, aí ele pega a arma do Packer, dá pro Essa Watkins. Cena é foda, cara. Que ele fala assim, me mata aí. Você vai me matar? Então me mata. Viado, filha da puta, cuzão. Né? Aí ele, toma a arma. Vai, atira aí então. E aí eu falei, nossa, ele não vai atirar. É porque você falou que ele sabe que o Watkins não vai atirar. E o Watkins descarrega nele. Eu achei que o Watkins não ia atirar. Eu achei que, tipo... Mas ele tinha acabado de avisar, ele falou... O senso moral dele ia ser maior? Mas não, ele falou, tá sendo na primeira oportunidade, torturado, sabe? Na primeira oportunidade eu vou te matar. E aí ele atira no Vaughn e desmaia. Várias vezes. Ele acaba com a arma lá. E aí ele atira e desmaia. E cai, E a gente vê que, tipo, o Vaughn, ele tá todo cheio de buraco de bala e não tá acontecendo nada. Então ele realmente é uma máquina. Ele realmente é uma máquina. O que dá a entender? O corpo dele é mexido. Como ele... Ele é um ciborgue. Exatamente. Como ele é o cabeça ali da Internet Electromatrix, ele fez coisas nele. Isso, ele se modificou. Porque ele até fala isso no começo do arco, que o lance dele, o goal dele é levar, tipo, tecnologia pra tudo. Isso, Então, exatamente. assim, em certo ponto, são Cybermen contra um cara que é muito parecido também, que ele mudou o corpo inteiro, só que a diferença é que ele não mexeu nos sentimentos. É que ele não mexeu nas emoções. Então, mas quando a gente para pra pensar lá atrás, quando o Mondas começou a fazer
experimento e tal. O objetivo era por aí mesmo. Era começou pra se perpetuar e tal, só que eventualmente eles começaram a tirar coisas demais e viraram Cybermen. Isso, pra eles ficarem fortificados, pra eles ficarem menos vulneráveis, mas eles são parecidos. Eles são parecidos, na essência, com certeza, né? E aí, depois que tudo isso acontece, né, a Unity consegue resgatar o professor. Eles conseguem levar o professor lá pro headquarters lá da Unity. E essa cena é muito engraçada porque a cena pula do nada, né? Então, gente, às vezes por problema de orçamento, né? Você só fala assim, vamos fazer isso! E aí a próxima cena é, que bom que fizemos isso! E é isso, tá? Pois quando acontece, fim. O Von tá no telefone falando, eles vão resgatar ele. E aí quando a gente vê outra cena, ele já tá resgatado. Ele já está resgatado, já tá bem, já tá conversando lá e já tá passando todas as informações que ele pode aí pro pessoal, porque aí a gente já vai começando a encaminhar pra solução. Porque esse tempo todo, além de tudo isso que a gente falou que tá acontecendo, o doutor, ele tá numa quest própria, uma quest só dele, que é o seguinte, tem esse transmissorzinho que o doutor encontra no radinho do Jamie. Uhum. E ele fica, o que é isso? Eu quero descobrir o que é isso, pra que serve, que não sei o que lá. E, assim, o tempo todo tá mostrando ele, assim, mexendo ali no... Como é que chama aquilo? É telescópio? Não é telescópio. Telescópio? Não, é no microscópio. Ah, tá. Aí ele bota a plaquinha no microscópio. Aí o brigadeiro, e aí, doutor, algum sucesso? Ele, não tive nenhum sucesso, que não sei o quê. Quando ele quebra o código, aí já tá muito avançado o plano, porque ele descobre que existe... Ele falou assim, a gente veio do outro lado da Lua... E tinha algo do outro lado da Lua querendo nos atingir na TARDIS. Sim. A gente sabe que os Cybermen estão envolvidos e que eles estão conversando com o Von de alguma forma. É claro, tem uma nave Cyber... Eles começam a descobrir que OVNIs, né, foram vistos... Sim. Foram avistados. O brigadeiro até leva umas fotos pro doutor ver o que tá acontecendo. E ele mata. Tipo, é isso. Tem uma nave Cybermen atrás da Lua... Ela que tá fazendo todos esses comandos. Uhum. E uma hora ela vai sair de trás da Lua e ela vai enviar um sinal hipnotizador e dominar todos os humanos. Que é legal porque no começo do arco a gente vê justamente esse lance do lado escuro da Lua. Do lado escuro da Lua. Eles estão escondidinhos. A nave do Cybermen tá ali atrás. Uhum. Então é por isso que eles não tinham noção. Lembrando que os Cybermen a gente já teve o arco The Moon Base, que era justamente a base do Cybermen na Lua. Então, assim, tá tudo muito interligado e tal. E aí, a Zoe sugere, então, que já que é um sinal hipnotizador que vai mexer neurologicamente, vocês precisam de um depolarizador para usar no pescoço para não serem atingidos. É um negócio que é meio que pra... bloquear o sinal de hipnose. Pra bloquear esse sinal. É que não é bem hipnose, né? É um negócio que te deixa zoado, né? É um negócio que te derruba. O doutor, ele fica derrubado, fica com dor de cabeça. Isso, que é justamente pra começar a, entre aspas, invasão. Uhum. E aí, o doutor, ele não consegue esse negocinho, esse depolarizador, ele cai no chão. A gente começa a ver que vários locais foram atingidos. O brigadeiro fala com os caras lá da Unity. Tivemos sinais que isso aconteceu na China, em Moscou. Quer dizer, é uma coisa de nível global. Né? Tibnall tá aí se gabando que tem fazendo história global. Já tinha nos anos 60 história global. Não é United Nations à toa, né? Então, assim, você vê que muita gente nas ruas, né? Panic in the Streets of London. Porque mostra as ruas de Londres, assim, e tá todo mundo caído, tá todo mundo derrubado. E aí, ali na St. Paul's Cathedral, é justamente nessa hora que vem o Cybermen andando e todo mundo derrubado. O legal assim, de ser na St. Paul's Cathedral, imagina, você é um cara que você mora no Reino Unido. Esse troço... Você passa ali todo dia, né? E aí você vê, tipo... É o MASP, né? Tipo, é como se você visse, sei lá... Exatamente, um ponto histórico, turístico, um ponto importante da cidade, sendo tomado por esses bichos. Tipo, dá uma proximidade do... Uma sensação de pertencer a esse mundo maluco da série. Tipo, tá do lado da minha casa. Isso vai acontecer na minha cidade, esse negócio. Né? A gente vai ser invadido, sabe? Tipo... Você vê um monte de Cybermen, eles não economizaram, né? É bastante Cybermen. É o que? São 6 caras que fazem Cybermen? Tem... O grupo que aparece de uma vez é muito grande. É muito legal, assim. Você vê que
tipo, é mundial e tá todo mundo derrubado. A gente o doutor tá derrubado. A gente só vê no Reino Unido, só ali na Inglaterra, mas é mundial, acredite. Não, e é muito legal. Assim, eu achei que eles conseguiram passar que a escala do evento era uma escala grandiosa, assim, né? E aí, beleza, começa a invasão. E aí também começa a treta do Vaughn com os Cyber Controllers. Isso é legal porque a gente, cada vez que a gente vê ele discutindo ali com o Trambolho, tá cada vez pior a gente vai descobrindo mais coisas. Tipo, o Vaughn, ele é parte máquina porque ele se deixou ser parcialmente convertido. Parcialmente. Mas não deixou mexer na mente dele. Mas assim, aí ele é virtualmente imortal. Tipo, ele toma tiro e não acontece nada, mas ele ainda é humano. E aí, por conta de ser humano, ele desenvolve... Ele vai ficando com mais sede de poder ainda. Que é o que ele fala ali. Ninguém merece ter o mundo, porque o mundo é cheio de pessoas fracas e de mente fraca e só eu tenho que controlar. Esse é o meu sonho. E eu vou mandar fazer em massa essa máquina e eu vou matar todos os Cybermen. Tipo, é mais ou menos assim. Eu deixei eles virem pra cá só pra eu matar eles e eu vou ficar com tudo que sobrar e vai ser tudo meu. É tudo meu. E aí, claro que nessa hora acontecem outras coisas e tal, mas o doutor, ele vai falar com... Tentar racionalizar com ele, né? Vai tentar racionalizar, porque é o que o doutor faz, né? O doutor, ele não vai tentar matar o Vaughn, ele vai tentar explicar pra ele... Numa boa. Tipo, você conhece o Cybermen? Eu conheço. Olha a merda que você tá fazendo. Esses caras, eles vão te matar. Eles vão acabar com você. Na primeira chance, eles vão te matar. Não tipo, acha que... É porque o lance é que o Vaughn acha que... Não acha que você tá enganando os caras. Não é nem enganando. Eu acho assim, enganar pra ele, foda-se. O lance é, ele realmente acredita que ele vai conseguir dar cabo do Cybermen, porque ele não acha que é tanto assim, eu acredito. Ele não fala isso em momento nenhum. Ele não tem ideia da dimensão. Exatamente, ele não tinha ideia da escala que seria isso, entendeu? Ele fala assim, os que chegarem aqui, eu uso minha máquina em cima deles. Aí o doutor, mas quantas máquinas você tem, meu filho? Porque não deu tempo de fazer tanto, porque veja bem, não vai rolar. A matemática dessa conta não fecha, você tá ferrado. Tipo, sério, vem comigo, vem com a gente, porque vai valer mais a pena. E é justamente nessa hora que ele fica tentando racionalizar, ele fala, não, mas por que eu vou ajudar você? Pela humanidade. Não, dane-se a humanidade. É porque eu odeio eles, porque eles destruíram o meu sonho, o meu belo sonho de dominação mundial. Eles destruíram o meu sonho, cara. E enquanto isso, aliás, calma, tem uma cena muito boa nessa hora também. Antes do doutor chegar, que toda hora o Vaughn fica chamando o Packer na televisãozinha redonda. Lógico. E aí sempre que ele fala, Packer, aí o Packer aparece na tela, né? Aí nem que ele fala, Packer, aí quando aparece é um Cyberman. Cara, eu dei um grito nessa hora, mas é um grito de... muito engraçado. De alegria mesmo, porque foi medo com alegria junto. Porque é engraçado também. São os dois momentos mais engraçados. Ele aparece do nada, a cabecinha do Cyberman ali, cara! São os dois momentos mais legais que tem, assim, de engraçado com o Cyberman. Essa hora que tem o Peekaboo do Cyberman. Peekaboo. E o outro que tem um Cyberman que eles, né, tá Unity contra Cyberman, né, que é a invasão comendo solta. E aí eles fuzilam um Cyberman que cai do telhado e, tipo, é um bonecão vestido de Cyberman. Exatamente. Na hora que tal pega pra capar ali, acontece muita coisa, né? E a outra cena engraçada é o doutor correndo das bombinhas. Mas é mais pra frente. É mais pra frente. Tem uma outra coisa desse Cyberman, já que, né, é um modelo diferente desde a última vez que a gente viu. É um modelo diferente. O peitoral deles, aquela que a gente brinca que é a sanfona. A sanfona. Agora ela dá tipo um raio da morte também. Mas é só de muito perto. Eles estão mais tem uma distância razoável ali, mas de longe eles precisam usar arma. Eles usam uma arminha. Não tem mais aquela bolinha que solta raio nem nada. Não, é uma arminha mesmo. É uma arma de Cyberman mesmo. É uma Cybergun. É uma Cybergun e tal. Enquanto toda essa coisa tá rolando, a Unity tá desenvolvendo uma estratégia pra destruir a nave do Cyberman que tá mandando esse sinal. E é muito legal essa parte. São os mísseis, né? É o míssil antimíssil que eles falam. Isso, é o míssil antimíssil. Porque eles falam assim, putz, a gente não tem uma base. Estados Unidos, eles têm uma base. Rússia tem base. Reino Unido, mas vamos usar deles. Porque... Mas vamos usar a Rússia, né? Vamos usar a ajuda de todo mundo. Vamos lá. E até porque é Nações Unidas, né? Tipo, tá todo mundo unido pelo mesmo ideal. Mas assim, a Terra tá morrendo. Todo mundo tá no mundo junto. Se deixar rolar merda, vai morrer geral. Então ajuda. Isso. E aí eles falam assim, bom, tem um foguete russo lá que a gente pode usar a trajetória dele
É um foguete que vai levar um míssil que vai destruir o míssil do Cyberman. E aí tem aquele negócio que aparece a mesma cena que é 3 basezinhas vezes. apontando o míssil. Eles usam o mesmo footage. Stock footage, umas 3 vezes nesse arco. É igualzinho, aí só tem repetem aquele lance de ter que esperar 12 minutos e meio pra ficar na posição certa. Isso, exatamente e tal. E é muito legal porque essa é a hora que a Zoe, ela usa a habilidade de cálculo dela pra ver qual vai ser a trajetória, qual é o cálculo que eles têm que usar. E eles estão meio desconfiados. Aí o Brigadeiro fala assim, não, pode confiar nela sim. Sim. Pode usar o cálculo que ela fez. Então, por isso que eu tô falando, no começo ele era legal. recente, mas ele confia geral nela. Entendeu? Então é muito bacana, tipo, pode fazer o que ela mandou. E o mais legal é que, assim, não é como se eles estivessem fazendo isso ali isolados e acabou, tipo, enquanto eles estão fazendo isso, na rua, tá comendo chumbo. Não, tá uma porque loucura. Porque a Unity tá atirando em Cyberman e aí tem uma hora... tá uma loucura. Sim, e aí tem uma hora que tá o Doutor e o Vaughn, eles estão separados, né? E eles estão tentando se reunir com todo mundo ali e, tipo, o Vaughn... A gente já tava com essa bola cantada há um tempão, mas o Vaughn, ele vai conseguindo matar alguns Cybermen com a arma. Só que quando chega, tipo, um grupo grande de Cybermen, não tem como... eles começam a atirar e o Vaughn se fode, cara. Não tem como. Depois o doutor ele fica correndo do tiroteio de Cybermen, que é aquela cena legal dele pulando e tal. Que não tem jeito, o Vaughn realmente ele roda, porque imagina, com aquela máquina ele nunca ia acabar com vários Cybermen ao mesmo tempo. De Cybermen, né? E enquanto isso aí, a gente tá numa ofensiva enorme. Tem uma hora que eu gosto muito, que o Brigadeiro grita, bazooka! Bazooka! Granada! Aí tá, tipo, é um ataque militar mesmo, sim. assim, eles estão ali defendendo a terra, sabe? Eles são o Ministério da Defesa e tudo mais e tal. Então, é muito gostoso você ver uma ofensiva e é uma cena de ação muito, muito legal, assim, muito típica dos anos 60. Então, mas é legal muito gostoso de assistir, gente. Tem muito essa bem feita. Falsa noção de que, porque a série clássica é lenta. Maluco, esse episódio é tudo menos lento. Não, nem Aliás, um pouco a gente já provou várias vezes que a série clássica não é lenta, né? Gente, lento era bem lá no início da Era Harkness. Tipo, depois melhora muito. Claro, se você tentar comparar com, tipo, um episódio de ação de hoje, óbvio que é diferente, mas... É lógico, não tem o que fazer, lógico. Mas assim, eu acho que em termos de ação, esse episódio não deve em nada aos da série moderna, assim, tipo... Ele é tão empolgante quanto. E é louco, porque você vai assistindo e você fala, nossa, são 8 episódios, puta que pariu. Mas a cada episódio você tá assim, nossa, eu preciso ver o que vai acontecer, eu preciso saber. E não tem vagareza nenhuma pra mim, tipo, ele é bem dinâmico e você tá interessado ali, você fica querendo saber o que vai acontecer, né? E aí, quando o Vaughn ali, na verdade o Doutor e o Vaughn, eles estão indo pro lugar pra desligar o sinal do rádio, que vai... impedir aí que o Cyberman continue mandando pra sabotar o plano do Cyberman. E tudo mais, eles conseguem finalmente entrar ali, conseguem desativar, aí onde consegue acabar com o Cyberman que estão ali. O Vaughn morre nesse processo, porque é o que a gente falou, ele não consegue dar conta, ele morre, e aí a Unity desce míssil nos OVNIs e eles conseguem abater o Cyberman. E é muito legal que o tempo todo a Zoe e a Isabel estão juntas. Elas são uma dupla boa pra caramba. Elas estão juntas ali do pessoal da Unity e a Isabel tá tirando foto de tudo que tá acontecendo. Inclusive do doutor no meio do pega pra capar. Ela está documentando, ela é tipo uma repórter investigativa. Ela tá ali, documentando tudinho que tá acontecendo, pra ninguém mais ter dúvida que houve uma invasão de Cybermen na Terra. Na real, no começo, ela é só uma fotógrafa de coisa de moda, né? Ela tira foto dela mesma. Mas você vê que ela é interessada em fotografia de todas as formas. Assim. Até porque, tipo, o tio dela tá envolvido com isso. Tipo, deve ter algo dentro dela que desperta essa ideia de, tipo, não, beleza, eu não sou uma cientista, mas eu vou usar o meu talento pra ajudar de alguma forma nisso tudo. Exato. Tanto que a gente vê que ela fica de rolinho com um dos caras da Unity. Sim, eles ficam juntos no final. E aí no final, exatamente, ela fala... É bonitinho. A Zoe pergunta, e aí, qual vai ser? Ela fala, eu vou viajar o mundo tirando foto, registrando tudo. Aí ela fala, e você? Ela, não sei, vou continuar viajando com o doutor, pra onde a tarde levar a gente. Pra onde a tarde me levar. E aí entra o cara, ela fala, olha meu soldadinho de brinquedo. Ai, tão bonitinho. Aí ele fala, mano, não fala isso na frente do brigadeiro não, pega mal. Vai me desmoralizar, né? Então assim, tudo acaba bem.
e muito por conta da ajuda conjunta de todos os envolvidos. Todo mundo tem importância. Todo mundo fez alguma coisa e é isso que eu achei assim mais legal. É o trunfo do episódio mesmo. Com certeza. Enfim, a ameaça neutralizada, todo mundo feliz. A Zoe ainda tira umas fotinhas ali no final com ela, né? E aí o doutor vai... O mundo acabando há 2 minutos atrás, aí... Aí, não, parece que passou um certo tempo. Não, eu sei, mas é que é engraçado porque assim... Cena anterior, tipo, míssil e Cyberman morrendo. Cena seguinte, elas posando e tirando fotos amigas. Exato, né? E aí, o doutor pede pro pessoal da Unity deixar ele num ponto X lá no interior, no meio do nada. E quem vai justamente é a Isabel e o carinha lá. E aí, tipo, eles chegam aí, nossa, mas que lugar é esse? Não tem nada aqui. Por que a gente deixou ele nesse descampado? Nada a ver, né? Que lugar vazio, né? E eles vão o doutor vai tateando até achar a Tardes. Procurando, né? Aí eles entram, ligam de volta a imagem da Tardes, aí aparece, aí a Isabel fica... Nossa, mas é uma cabine policial. Qual o lance? Aí, tipo, eles entram e somem e acabou. Isso, e aí acaba o arco. Gente, é tão legal, é tão maravilhoso. É muito bom. Ai, eu não tenho palavras, eu gostei demais desse arco, cara, de verdade. É um arco... Eu não tinha visto ainda, então eu já achei tinha visto... muito bom. Eu lembrava dele, eu lembrava que ele era bem dinâmico, mas ele é tão dinâmico quanto eu lembrava, assim. Nossa, porque às vezes a lembrança é tipo, nossa, ele é mega dinâmico, eu chego e nem é tanto. Mas esse é muito, tipo... É porque Cyberman e Unity... As coisas com a Unity, assim, é legal porque a gente vai ter toda uma era só com a Unity. A era Pertwee é só com a Unity, ironicamente, sem Cyberman. Mas esse episódio é como se fosse, esse arco, né? É como se fosse um preview da era Pertwee. Mas é mais ou menos isso mesmo que eles tinham intenção de fazer, porque eles queriam mais histórias focadas justamente na Terra. Porque era mais barato. Não, e não só isso também. É para as pessoas identificarem mais. Foi aquilo que você falou, tipo, eu passo na frente dessa igreja na hora que eu vou pro trabalho. Tipo, vamos trazer Dr. Who pra dentro da vida das pessoas. Vamos fazer elas se relacionarem mais. Porque quando eles estão lá num planeta random... Planeta 14? Tipo... Dane-se, é claro que lá vai ter Alien, mas quando o Alien vem pra cá, a coisa se torna mais interessante. Então isso é uma onda que vai começar a pegar a partir... Esse foi o test trial, assim, né? Foi o trial pra ver se dava certo. O que vai bater o martelo pra eles colocarem um doutor exilado na Terra e tipo, só aventura na Terra... É 90% o lance da grana. Com certeza. Tipo, fazer histórias na Terra é infinitamente mais barato do que eu ter que criar o planeta alienígena dos homens macacos laranjas. Não, é super complicado, entendeu? É claro, né? Então, pra eles era mais fácil. Vamos pras curiosidades desse episódio. Sim, por favor. Né? Detalhes da produção e tudo mais, né? Bom, gente, a gente tá aí na época do produtor Peter Bryant e do editor de roteiros Derek Sherwin, cujo assistente é um mocinho chamado Terrence Dix. Que infelizmente já não deixou, mas estava aí até um dia desse. Recentemente, pois é, maravilhoso. Legadíssimo, meu Deus do céu. E aí, a gente sabe também que os Cybermen foram criados por quem? Pelo menino Kit Pedler. E também pelo outro Jerry Davis lá e tudo mais, os dois que tinham o nome, né? Do Cyberman e tudo mais. Porque um era a ideia geral e o outro era o cientista que fazia a consultoria. A consultoria. E aí o Peter Bryant, ele fez um pedido pro Kit Pedler. Vamos fazer uma nova história de Cyberman. E aí o Kit Pedler entregou a ideia. E aí coube ao Sherwin, o próprio editor de roteiros, roteirizar a ideia do Kit Pedler. Como é que é? O argumento foi do Kit Pedler. O argumento é do Kit Pedler. Story by. Faz assim, faz um arco em que os Cybermen invadem a Terra e tem uma organização evil, que um cara é meio Cyberman e tem essa organização militar super legal do bem que ajuda o doutor. Cria aí. Manda ver, entendeu? Escreve aí. E aí, inicialmente, o título era Return of the Cybermen. Olha aí. Olha só que legal. E ele teria 6 partes. Aí depois mudou para 4 partes. Aí, porque o que aconteceu? Ia ter um outro arco depois desse. Só que esse arco nunca foi pra frente. Olha aí. E aí, o Bryant falou assim pro Sherwin, então, você vai ter que transformar em 8 episódios. Se vira. Aí ele falou, tá bom, eu faço. Só que... É pra esticar o estico. Enquanto ele tava escrevendo
8 episódios, ele falou, eu não vou conseguir dar conta do resto do meu trabalho. Então, o cara que era meu assistente, eu vou promover ele a editor de roteiros. Olha aí que maneiro. E aí foi aí que o Terrence Dicks virou o editor de roteiros de Doctor Who. Esse é o maneiro. primeiro crédito dele como editor. E o Cherin, ele foi só roteirista nesse episódio. Sim, e o Bryant, produtor. Tem um monte de crédito nesse episódio, porque é... Tipo, Story by história do Kitty Pedler. Escrito o roteiro por é do Sherry, a edição de roteiros é do Dix. Então é loucura, né? Grande time. Por isso que o arco é tão maneiro. Porque, tipo, não Nossa. foi um cara que escreveu, um cara que editou e acabou. Não, tipo, tem várias mentes escrevendo, tem várias mentes editando. Exatamente, né? E eles mudaram o título de Return of the Cybermen pra The Invasion justamente pra não revelar. Pra ter a surpresa. O lance do Cybermen, tipo, vamos deixar isso escondido. Sim. Viu, BBC? Ah, mas não dá pra criticar mais ela disso. Não, é tipo assim, você faz um episódio que chama Fugitivo do Judum, e aí você bota 2 personagens pra voltar sem anúncio nenhum. Exatamente. Eles quase aprenderam, né? E aí, como diretor do episódio, foi o Douglas Camfield, e foi ele que cunhou o termo United Nations Intelligence Task Force. Que depois virá Unified, né? Eles trocaram isso, exatamente. Mas nesse comecinho era, sim, ligado às Nações Unidas. Sim, porque eles trocaram também depois de muito tempo. Muito tempo. A gente, pra mim, até hoje ainda é United Nations Intelligence Task Force. Exatamente, né? Aconteceram algumas coisas aí durante, né, as gravações desse episódio e tal, que foi que o Fraser Hines decidiu sair de Doctor Who. Vixe, momento triste. mas já tava pra sair também, a era Troughton tava pra acabar. Porque assim, o Hines, ele viu que ele tava com muita popularidade, o personagem dele tava bombando, e ele queria surfar nessa onda. Ele tava na série há 2 anos já. Então, assim, pra ele falou com a gente dele, ele falou, chegou a hora de eu sair, porque se eu sair agora, eu vou conseguir um papel melhor. Sim, então ele vai essa sair por cima. É a hora certa de eu sair. E é mais ou menos a hora que o Troughton decide também, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, o Hines queria sair dali a 2 arcos. Aí o Troughton falou assim, eu vou ficar até o fim da temporada, fica comigo, sai junto. E aí o Hines falou, beleza, vamos sair junto. E os motivos pelos quais o Patrick Troughton quis sair... É a regra dele. Foram 2, basicamente. Rotina cansativa pra cacete. Ele não aguentava mais, tipo... Lembra que não era 10 episódios por ano, não, meus amores. Não parava, né? Não. Era um episódio por semana e... Non-stop. Não, e as filmagens eram aos sábados. Tipo, era uma loucura. Sério, era uma loucura. E também pra não ficar estereotipado no papel, o que ficou conhecido como... A regra de Troughton. A famosa regra de Troughton. Que nunca fique tempo demais pra... Fique tempo suficiente pra você ser lembrado pelo papel, mas não demais pra ser taxado pelo papel. Isso mesmo. Então, os dois entraram ali em acordo e falaram, vamos sair junto, beleza, vamos sair junto. Foi durante o The Invasion que eles começaram a pensar. Eles já estão no final de 1968, né? Então as coisas já estão se encaminhando pra isso. A gente falou aí que os Cybermen mudaram o design. Sim. E quem fez esse novo design foi a Bobbie Bartlett. Olha aí. Ela que botou Bibi. o capacetinho ali, com os earmuffs. Com o headphone. O famoso headphone gigante, o earmuff gigante ali. Foi justamente ela que fez essa modificação aí no design do Cybermen. Esse é um dos designs que eu gosto mais. Eu acho bonito. É porque também esse é o que fica na série clássica quase toda, né? Eu acho bonito, eu gosto. Assim, vai ter leves alterações, mas é o que vai marcar mais mesmo. Isso, exatamente. Vai ter uns que vai ter a sanfona da cabeça preta, a gente vai ver uns que não tem a alça, mas são variações mas a base desse design. É esse. Então vamos agradecer aí a Bobbie Bartlett. Nome de personagem de quadrinho, né? Nossa, Bobbie super, Bartlett. né? Porque repete ali, né, os termos. O Douglas Camfield, ele é o diretor, então imagina que ele estava responsável por dar escala a esse episódio enorme. Então, sem hesitar, né? BBC é uma... Estatal. É uma estatal. Ele já botou o governo no meio. Ligou ali pro Ministério da Defesa e falou... me empresta uns carros aí. E um helicóptero. Me empresta e umas pessoas. E umas pessoas. Então, basicamente, o Exército e a Força Aérea cederam locais, locação. Locação, veículos, equipamentos e até tropa! Quando a gente vê... Você não tá entendendo! Quando a gente vê a Unity descendo o chumbo no Cybermen,
esses caras da Unity são soldados de verdade, cara. De verdade, da vida real. Claro que, óbvio, as balas não eram de verdade, mas os caras que estavam ali atirando eram de verdade, cara. Sim, e até aquele helicóptero é tudo de governo. Verdade, é de verdade. Tanto que no finalzinho do 8º episódio, do último episódio do arco, eles agradecem. O crédito vai BBC rapidão. A BBC agradece ao Ministério da Defesa por ceder as coisas. O crédito vai super rápido e quando chega nessa parte fica um tempão, cara. É muito mó legal isso. Sim. Pra você ver a força que o Doctor Who já tinha. Tipo, Doctor Who tinha força pra pleitear com o governo. E não é assim, me empresta, sei lá, uma placa. Não, me empresta gente e carro e helicóptero. Beleza. Pra série de navinha. Vai lá. Pra série de ficção de científica. Navinha. Pra série de criança. E eles cederam. E rolou, isso, entendeu? Cara. Isso foi muito legal. Muito bem, vamos falar aí de John Levine. John Levine. Que finalmente estreia num papel com falas enquanto e com o humano. rosto mostrando. Exato, porque ele João Levinho. Lá em Demon Base, ele foi um Cyberman, coitado. Olha que irônico. Olha que troca. E aqui ele matou o Cyberman pra Tá dedéu. pensando que ele sofreu um upgrade. Ó. E ele também foi um Yeti em The Web of Fear. Sim. E aí, assim, na realidade, olha que isso é uma cagada, tá? Porque o Cabo Benton, ele ia ser interpretado por um outro ator. É verdade. Nessa é bom lembrar isso. Né? Aqui ele é Corporal Benton. É Cabo Benton. Depois ele vai ser Sergeant Benton, né? Sargento Benton. Era um outro ator que eles tinham escolhido. Esse cara ficou doente. Olha que cagada. E aí eles falaram assim, bom, John Levine já tá aí com a gente faz muito tempo, né? John Levine, tira essa roupa de Cyberman aí. Vamos Vem ver aqui. como fica. E aí foi assim que ele foi... Certeza que ele já tava com a roupa de Cyberman já, cara, quando chamaram. Ô, John. Eu trago. Peraí. Bota essa outra roupa aqui. Mas aqui é da Unity. Bota aí, rapaz, bota aí. Tá tudo certo. Você consegue gravar essas falas aqui? Meu Deus do céu. Enfim, finalmente John Levine foi promovido ao Benton, né? Famoso já, icônico. Eu gosto muito do Benton, cara. Uma das cenas que tem mais assim, cimentado na minha cabeça é quando o segundo vê o Benton de novo em Three Doctors. Ai, que ele vê o Benton e ele fala, Cabo Benton. Ele, não, agora é sargento. Tá pensando o quê? É muito legal, né, gente? Como a gente falou aí, o Douglas Camfield, ele fez um breve cameo, levando aí motorista. O pessoal pra Londres, mas infelizmente... o cara da carona. A BBC queimou essas fitas. né? Esses filmes. Esse é o agradecimento da BBC ao Douglas Camfield pelo trabalho bem feito, não é verdade? Tadinho. Como a gente falou, todas as cenas de estúdio foram no Lime Grove. Porém, nessa época, não todos eram no Lime Grove, tá? Eles variavam. Mas os principais eram no apertadinho mesmo. Geralmente, sim. E aí, muita externa. Sim, muita... Nossa, milhões de externas. Aí, o nosso produtor aí, o Peter Bryant, foi... justamente quando terminou esse arco que ele virou pro nosso Nicholas Curden e falou assim, você topa voltar? A gente tá desenvolvendo uma storyline pra nova temporada que pode envolver muito mais participação da Unity e muito mais histórias centradas na Terra e tudo mais. Topa! Ele falou assim, agora! Sim. Eu topo agora. Ele topou Curden na hora. amava demais, cara, a série, o papel dele, tudo. Não, ele topou assim, tipo, sim. A resposta é sim. Ele não consultou, não falou, não hesitou, ele falou, vamos. E foi aí que o Peter Bryan e o Derek Sherwin começaram a planejar a temporada nova já. A 7ª, no caso. Com o Pertwee e tudo mais. Que ainda não tinha o Pertwee. Mas já tinha o Nicholas. Não, porque eles já sabiam que o Troughton ia sair. O Fraser Hines vai sair. A Zoe vai sair porque, né, os dois vão sair. A Unity foi um sucesso nesse arco. Demorou. O seu personagem já é um sucesso. Encaminhado, porque tem isso também. O fato do Brigadeiro, né? Do Lethbridge Stewart voltar é porque ele tinha feito muito sucesso no outro arco. Muito sucesso. Esse é o lance. A comparação que eu sempre faço é válida. O Lethbridge Stewart e o Jack Harkness é a mesma coisa. Exatamente personagens a mesma coisa. Que foram criados para uma história, que fizeram muito sucesso e foram se mantendo. Expandindo e viraram, entraram nos nossos corações. A gente ama o Brigadeiro e a gente ama o Harkness, entendeu? É mais ou menos isso. E finalmente, para finalizar aí nossa rodada de curiosidades, esse foi o último arco do Kit Pedler, que ele vendeu pra BBC, a história do Cyberman. Depois ele foi fazer outras coisas, ele criou outras séries e tal. E ele faleceu jovem até, em 1981, ele tinha 50 e poucos anos. Caramba, ele faleceu novo jovem. mesmo. Então, o criador do Cyberman
essa foi a última contribuição real, assim, tipo, essa é a minha história de Cyberman. Foi a última. E foi o que a gente falou também, é a última história de Cyberman em muito tempo. Porque a gente vai ficar, não 2 temporadas, a gente vai ficar a era Pertwee inteira sem Cyberman. Não vai aparecer Cyberman, eles vão voltar lá no quarto doutor só e não vai ter mais Kit Pedler fazendo. Então, essa foi a última contribuição dele. Real, acaba quando oficial. Antes das cores entrarem. Exatamente. Aliás, pra mim é uma pena. Eu me sinto muito mal quando eu lembro que não tem Cyberman com o terceiro, porque casaria muito. Tem os photoshoots que tem um Cyberman com o Pertwee, mas não aparece em episódio. Não aparece, é triste, né? É porque ele foi marcado por outras coisas, né? Sim. A era Pertwee teve outras... tem o mestre, tem os altos, tem outras coisas muito legais, mas eu queria ter visto um eu também queria. Na tela. Eu também queria ter visto. Pois é. Uma coisa que eu também queria ter visto, na verdade eu quero ver, como eu vejo em todo o nosso review, é a sua nota, Thaís. Qual a sua nota aí de Hartnell a Whittaker para The Invasion? Vou dar um Matt Smith pra The Invasion. Olha aí, muito bom. Uma nota até, assim, alta, né? Por conta de tudo que eu já falei aqui, é um arco muito gostoso de assistir. A cada episódio eu ficava, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer. É muito bom, né? Tá muito gostoso de assistir. É muito legal ver o Brigadeiro em cena. O Nicholas Kearney é ridículo, ele é maravilhoso, ele é foda, ele tem uma presença que... Poucos atores têm uma presença assim, sabe? De porte e de cavalheirismo, de amizade. Ele, ao mesmo tempo que ele é um militar, ele é muito tenro. E ele é muito... Ele não é um militar durão babaca, né? E assim, a relação dele com o doutor é tão gostosa de assistir, sabe? Eles são tão parças. É muito gostoso você ver a relação do doutor não com um companion, mas com um amigo mesmo, assim, que você pode ser mais solto. Então, assim, eu acho que o Nicholas Kearney, ele funciona bem com o Troughton, ele funciona bem com o Pertwee, e todas as outras aparições dele, ele funciona, tipo, ele é foda, sabe? Então ele é um puta ator. A Unity é muito gostosa de assistir também. E vai ter Unity pra caramba. A gente vai ter muita Unity, mas... Esse é o cerne, né? Aqui que ela nasceu. Então esse arco é muito importante por causa disso também. Sim. E o Vaughn, cara. O Vaughn e o... O Vaughn com o olhinho caído dele. E o cara dele, lá, o... Packer! Cara, esse arco ele tem momentos engraçados. Isso que é o mais gostoso. Não é tipo o tempo todo ali, ai, ameaça, ai, míssil, ai, não sei o quê. Tipo, tem umas coisas... Você começa a rir porque é muito engraçado. Então, assim, Matt Smith pra The Invasion. Agora... Você, Fred Pavão, só nota pra The Invasion. Eu dou um upgradezinho na sua nota. E de Matt Smith eu jogo pra Peter Capaldi. Olha aí. 12, porque, cara, é um arco dinâmico. Então, é um arco dinâmico. É gostoso de assistir. Eu gosto muito de Cyberman. Você gosta muito de Cyberman. E eu gosto muito do Brigadeiro, cara. É tudo junto, né? Tudo que você gosta. Não, né? E esse arco marca muito, cara, porque ele tem muita coisa que é referenciada na série até hoje. É verdade. Tem um tempo que a gente não tem algo nessa escala sendo por Cathedral e tal. Mas a gente tá aí, por exemplo, a gente tá à beira de ter mais um finale marcado por Cyberman. Exatamente. Se não fossem episódios assim, não teria hoje. Não teria. Essa escala toda. Não que teria, esse foi o primeiro episódio grande com Cyberman. Não. Mas esse é um dos maiores, cara. Em termos de escala, sim. E eu acho que não tem como negar a importância desse arco. A gente sempre fala isso, né? Tem arcos que dá pra passar, dá pra não ver. The Invasion não. Todo arco tem que ver, mas é que esse é daqueles muito foda. Arcos que marcam grandioso. muito. Ele é muito grandioso. Assim, não deixem de assistir, principalmente se você gosta de Cyberman. Pois é, esse é um arco que, por exemplo, ele tem coisas nele que ficam muito estipuladas. Né? Por exemplo, a gente tem o lance do Planeta 14, que é dito ali. Sim. Por muito tempo, isso acabou não entrando na curiosidade, aí eu puxo essa. Puxa essa que você... Por muito tempo, você que viu. Pairou essa dúvida dentre os fãs, né? Por conta a continuidade, ela deixou isso meio dúbio. Porque era assim, Planeta 14. Qual é o Planeta 14? É Mondas, mas Mondas não é o 10º planeta? E The 10th Planet. E aí vai ter o quadrinho que vai falar que o Planeta 14 é Marinus. Isso, de Kiss of Marinus. Porque aí sempre fica essa dúvida de, peraí, mas os Cybermen nasceram de Marinus, dos Vord, ou eles são de Mondas, ou é de Telos, porque tem Telos também. Quando a gente chega já agora, há uns anos atrás, lá, World of Time, Dr. Falls e tudo mais... Finale do Capaldi, super próximo. Pois é, a gente tem ali a base mondasiana e tudo mais, que a gente vê que tem Cybermen nascendo ali. E isso, na época que isso aconteceu, né, uns anos atrás, a gente já tinha
essa ciência de que, tipo, beleza, realmente, o planeta natal do Cybermen é Mondas. Sim. Mas ao longo do universo existiram focos de evolução e de nascimento de Cybermen. Porque eles foram invadindo, tinha colônia, exatamente. Lógico. E aí, o Capaldi, o 12º Doutor, ele passa a faca nessa dúvida, porque ele fala... quando ele tá ali enfrentando o Cybermen, que ele tá tomando vários tiros e tudo mais, aí ele fala, eu já derrotei vocês em vários lugares, eu já vi vocês nascerem em vários lugares, em Mondas, em Telos, em Marinus, Planeta 14. Então, e como ele fala desses planetas em separado, a gente vê, beleza, Planeta 14 é um lugar, Marinus é outro, Mondas é outro, Telos a gente já sabia que era outro, mas é outro. Então, assim, tudo bem. Tem foco de Cybermen em vários lugares. Em planetas diferentes. No problem. Exatamente. Então, por que eu tô falando isso? isso? Universo grande. Exato, né, cara? E esse... Ótima colocação, é um universo grande. E esse arco da Inveja, ele dá essa ideia de como é grande. Tipo, de grandiosidade, é escala global. É muito legal. Ele é tudo bem construído, porque você vê que, tipo, eles, no começo do arco, eles falam do lado escuro da Lua. Aí a gente vai descobrir que os Cybermen, então, eles estão ali justamente na parte que a gente não consegue enxergar da Lua. É muito legal. Aí tem a ligação com um base também, porque já teve a base da Lua ali. Então, assim, ele é todo bem amarradinho, esse arco. E, assim, os personagens todos estão bem colocados, com suas tarefas definidas. Sim. Ninguém fica apagadinho nem nada. Pois é. Todo mundo brilha muito. Zoe brilha muito. Inclusive porque ela tá usando uma roupa muito brilhante. É verdade. Que é a roupa que ela tava usando, inclusive, em Mind Robber. Então, assim, cara, tá tudo muito bem encaixado, muito bem trabalhado. E, de novo, né, com Dream Team mesmo, né? Porque a série clássica tinha uns times de produção que eram... incríveis. E de cast também, né? A gente tem o melhor time tardes do Troughton. Com certeza. Mais o Brigadeiro, com a Unity aí fresquinha. Troughton com Jamie, com Brigadeiro, com Zoe. Com Unity fresca ali. Não tem o que falar. Cara, esse arco, ele fecha aí com 11,5 de 13 pra gente. The Invasion é um baita arcão. Se você não assistiu, tá só ouvindo o podcast... Gente... Agora termina de escutar, né? Porque já tá no final. É lógico. Mas daqui, já dá aquele seu jeitão, já vai assistir, porque esse é um baita arco. Esse é um arco pra você ver com um amigo que nunca viu Doctor Who. Porque ele é sci-fi ali no seu estado mais puro, cara. Não, e ele é sci-fi misturado com ação, com James Bond. Tipo, é muito gostoso de ver, gente. De verdade. Invasion é maravilhoso. A gente, obviamente, quer saber quais os apontamentos de vocês, o que vocês acharam de The Invasion. Conta pra gente aí qual a relação que você tem com o Cybermen. Você gosta dele? É verdade. Você, tipo a Thaís, que não ligava muito pra Cybermen, e a série clássica exatamente tá mudando a imagem de Cybermen pra vocês? Caramba! Pois é, aí estamos a algumas semanas de ver Cybermen voltando na série moderna. Então conta pra gente o que você acha do Cybermen lá atrás, na série clássica. Pra isso, tem vários meios, em especial as redes sociais. Redes sociais essas que estão presentes em todas, tanto Facebook quanto Instagram, quanto o Cyberpássaro que vem ali em cima de um míssil, que é o nosso Twitter. Como você acha a gente nas redes sociais? CyberThaís. Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil na rede social aí, se você quiser começar a seguir a gente e começar a trocar aquela ideia legal com a gente aí. Vamos conversar, porque a rede social é pra isso, é pra bater papo. Com certeza, vamos lá. Outra coisa que você também faz, que eu sempre gosto de lembrar, sempre é bom ressaltar aqui, esteja aí, tenha certeza que você está assinando nosso feed aonde você quiser. Pega o RSS e joga no seu agregador de preferência, Google Podcast, iTunes, Spotify, aonde você se sentir mais confortável. O importante é estar assinando, porque você sabe muito bem, na hora que o podcast sai, você já é avisado, já começa a escutar, já começa a compartilhar, e você ajuda a gente a crescer, porque quando a gente cresce junto, é sempre muito mais legal, certo? Com certeza! Maravilha! Hoje, Podcast Friday, aí mais uma sexta-feira que estamos aqui falando de série clássica, mas na segunda-feira estaremos de volta aí revisando o episódio da série moderna. Qual o episódio agora da Jory que vai vir, que está por vir, Thaís? Can you hear me? Vocês vão ouvir a gente. Vocês vão ouvir a gente segunda-feira quando a gente voltar. É isso. Quando dá BRCast, aí. certo? Foi muito bom revisar mais um arco da série clássica, mais um arco de Cybermen com vocês. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno,
Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque e Alexandre Machado Deus Ajute. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.